Olá, pessoal! Esse é o episódio 22 do podcast Pode Mãe e eu sou a Valesca Carsten. Estou em São Paulo e vou receber uma mulher incrível que eu tenho o privilégio de trabalhar com ela e ser amiga. A minha convidada é a Andressa Simonini, que é proprietária e CEO da marca Pais e Filhos. Mas antes de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de contar para vocês que esse episódio do Pode Mãe tem o apoio do Fert Group. Pois um dos temas que vamos abordar será sobre planejamento reprodutivo e tudo mais que isso envolve. Nesse episódio, a Andressa vai nos contar como foi a sua decisão e planejamento de congelar óvulos. Depois de muito pesquisar, fez o processo na Fertility, que é do grupo Fert Group. Fica aí com a gente que tem muita informação importante e um bate-papo sobre isso. Seja bem-vinda, Andressa. Que alegria ter você aqui e um tempo para a gente bater um papo, né? Eu que agradeço. Você sabe que eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite, porque eu já acompanho os seus podcasts, a sua história, as suas palestras. Mas quando você me fez o convite, eu falei, gente, porque eu não sou mãe, né? Então, assim, é Pode Mãe. Só que na nossa conversa, quando a gente estava batendo um papo, que a gente jogou os insights justamente do que a gente vai falar aqui, eu falei, tá bom, eu topo. Minha vida é falar de maternidade, né? Mesmo não sendo mãe, mas é um propósito. E eu me senti super honrada, eu agradeço. Muito, muito obrigada. Tô muito feliz. Eu tenho o privilégio da gente ter uma história juntos, nos conhecemos há bastante tempo. E eu tenho muita alegria e orgulho de fazer parte do time de colunistas da Pais e Filhos. Uma revista que faz parte da minha história. Eu era criança e a minha mãe lia essa revista. E agora vendo, assim, o seu empenho da Bia de tocar, né? Essa marca, ser a pessoa responsável por trás de toda essa... Desde a parte editorial, comercial, deve ser um trabalho muito cansativo, mas também muito compensador, né? É. Cansativo sempre, mas é porque eu me entrego. Acho que tudo que eu faço na minha vida, eu entrego 100%. Eu não sou aquela do meio copo. Eu sou do copo sempre muito cheio. Sim, isso é intensa. exaustivo. Sim, eu imagino. Eu tenho uma cabeça muito acelerada, que às vezes eu preciso lembrar de parar, respirar. Mas eu nunca me sinto tão exausta. Eu fico cansada, mas exausta não. Porque eu acho que eu trabalho com um assunto e com uma marca que eu adoro. Então, assim, nunca é chato. Sim. E imagino, assim, você ainda não é mãe, nós vamos falar sobre isso, mas você tá todo o tempo perto das mães. E a primeira coisa que eu fiquei com vontade de perguntar, Andressa, conta pra nós como é que é ser filha da tua mãe, que é a Branca, que é uma outra pessoa muito intensa, Branca Helena, e do Igor. Como é que é ser filha deles? Olha, é maravilhoso. Eu amo meu pai e minha mãe. E eles são pessoas completamente diferentes. Minha mãe é uma pessoa animada, comunicativa, sabe? Assim, pra frente, pilhada igual eu, assim. E meu pai é um cara muito, tipo, da paz, easygoing. Meus pais são separados desde quando eu tinha 2 anos. E eu brinco hoje com eles, eu falo, como que vocês conseguiram ficar juntos, gente? Vocês não têm nada a ver. Gente, como é que deu certo? Sim. Eu acho que tinha um propósito de eu chegar, porque quando eu tinha 2 anos, eles se separaram. E eles foram incríveis. Eu tive o privilégio de viver com pais separados, mas ao mesmo tempo sem sentir que existia qualquer tipo de conflito. Porque, na verdade, eu acho que nem houve um conflito. Até hoje eu tento entender, pergunto para os dois na frente, por que aconteceu? Porque eu preciso entender. Nem eles sabem. Então, assim, na época, quando eles se separaram, foi porque realmente eles... Não fazia mais sentido, acho que eles eram mais amigos do que marido e mulher. É assim que eu entendo. E os dois foram seguir a vida e tinha o elo, que era eu no meio. Sim, eles separou a dupla, o casal, Exato. mas os pais não, né? Total. E hoje, toda vez que eu faço pauta na Pais e Filhos sobre separação, e na pandemia, por exemplo, a gente fez uma pauta gigantesca sobre separação, que eu comecei a entrevistar outras famílias que não tinham esse mesmo formato, que foi tudo bem, que é ótimo. Na verdade, tinham muitas questões que eu precisei de um esforço muito grande para entender. E até me fez refletir que na época, quando eu era criança,
Eu falava, meus pais são separados. As pessoas falavam, ai, sério? Eu que ficava, pena. gente, mas é ótimo, vocês não estão entendendo. Então, assim, ser filha deles é incrível. Hoje, eu tô numa família que a gente brinca que é tudo junto e misturado. Natal, meu pai, minha mãe, minha madrasta, meu padrasto, minha irmã, tá todo mundo junto. Inclusive, você brinca com isso nas aberturas dos seminários, né? Tá lá a avó, tá lá a madrasta, Tá fica todo zoando de um, mundo. de outro. E elas levam tudo numa boa e brincam no último também, tava né? minha madrasta, meu pai foi também, enfim. Sim. Eu acho que é isso, assim. Então, eu tenho Sim. muita sorte Que de legal. ser filha deles. E então, dá é isso. pra ver na sua alegria, no seu movimento de vida, que teve uma infância cuidada de um pai e de uma mãe que não estavam ali juntos, mas estavam preocupados e ocupados contigo, né? Meu pai brinca que, assim, não, a Andressa deu certo por causa da Branca, que é minha mãe. Porque ela ficou no dia a dia, realmente, minha mãe era no dia a dia. Como a maioria das mães, né? No dia a dia, e trabalhava o dia inteiro, e estudava o dia inteiro. Eu ficava com uma pessoa, uma funcionária lá de casa, que é a Laide. E eu reencontrei, eu achei o telefone e consegui falar com a Laide esses tempos. Ela tem 85 anos. Mas Ela olha ficou que- quase que dura pra trás quando eu liguei pra ela. E hoje a gente tá com contato de novo. Então, minha mãe batalhou muito no dia a dia. Mas eu acho que eu aprendi um pouco de cada um, sabe? Minha mãe é uma pessoa pra frente, é mais dura, mas ao mesmo tempo era aquela leoa. E o meu pai ensinou outros valores, por exemplo, profissionais. Sim. Meu pai me ensinou regra de não atrasar no trabalho. Meu pai ensinou no trabalho que, a partir do momento que eu me comprometi com algo, eu tenho que fazer 100% daquilo. Mesmo que eu esteja insatisfeita, ou eu vou chegar e falar, ó, não vai dar mais pra mim. Mas se eu permanecer, jamais fazer algo ruim pra empresa ou pra qualquer trabalho que eu estiver fazendo. Comprometimento, né? Então- Sim, teu pai é piloto, né? Meu pai é piloto, hoje ele é diretor de empresa aérea, né? De aviação executiva, mas já passou por todas as companhias Pensa a aéreas. responsabilidade, né? Então, é um cara responsável nessa parte. Então, eu aprendi muito isso. O que eu gostaria de aprender mais com meu pai é que meu pai releva muito mais as coisas. Eu sou a mais atazanadinha. Mas eu acho que o tempo vai te ensinar É. a isso. Ainda é uma fase da vida que a gente é muito voraz e quer as coisas muito num ritmo que às vezes só o tempo. Eu também sou muito assim, mas chega uma hora que você começa a repensar essa coisa, que nem sempre o tempo é o tempo da gente, na velocidade que a gente quer. E às vezes é até bom. No período da aquisição, de negociação da Pais e Filhos, né? Que a gente vai chegar lá, mas só para falar dos meus pais, como são perfis diferentes. A minha mãe não dormia. A minha mãe ficou 2 meses, que foi o período de negociação, não dormindo, me ligando de 10 em 10 minutos. Já o meu pai, eu ligava para ele e falava, pai, deixa eu te contar. Ele, me conta. Ah, que bom, filha. Ah, mas o que você acha? Então, assim, são perfis totalmente diferentes. Que bom, né? Que a gente não é filha só de uma pessoa, que tem o gene de um e de outro, né? Pra misturar Com isso. certeza. E me conta, eu vejo você também muito brincalhona. Como que foi, assim, a Andressa criança? Você brincava bastante? Muito. De que, Andressa? Eu brincava de boneca. Demais. Eu amava a Xuxa. Até hoje, sou apaixonada na Xuxa. Amo. Mas, assim, eu brinquei muito de boneca. E eu sempre fui uma criança... Eu tive o privilégio de brincar na rua, né? Eu peguei uma fase até os meus 5, 6 anos. Eu morava ali em Interlagos, que é mais cidade Dutra. Era uma rua meio que sem saída. Então, eu tinha as amigas da rua. Eu chegava da escola e eu ia pra rua. Então, eu brinquei muito na rua. Mas, assim... Então, eu era bem bagunceira já, viu? Já botei fogo no quarto pra procurar minhas Barbies, não tinha luz em casa. Botei a vela embaixo da cama pra poder procurar. É bem o tipinho, né, Andressa? É bem pouco E intensa. sempre muito aparecida, viu? E você fala do seu projeto de um dia ser ou não ser mãe, né? Conta pra gente, assim, como que foi esse planejamento de congelar óvulos. Conta pra gente um pouco dessa história, se você gostaria de compartilhar. Fica muito à vontade, mas eu acho Claro. importante. Valesca, eu gosto muito de falar. Eu sou uma pessoa muito aberta e não tão reservada. Eu devia ser um pouquinho mais reservada. Mas eu sou de compartilhar muito. Mas isso é um assunto importante. Muita gente tem curiosidade em saber, né? Eu não sou tão reservada, eu gosto muito de compartilhar. Principalmente quando eu acho que eu posso disseminar uma informação importante. Minha vontade de ser mãe. Quando eu entrei na Pais e Filhos, há 12 anos, entrei dobrando roupa de acervo, sabe? Produzindo. Depois virei editora de revista e fui crescendo.
Mas desde o momento que eu entrei, até na entrevista quando eu fiz, eles perguntam, você quer ser mãe? Eu falei, quero, muito. Isso na Pais e Filhos, se você não gostar de família, você não precisa querer ser mãe, mas se você não gostar de família, não tem como você trabalhar lá, né? Não adianta. Sim, de pais e filhos. Odeio minha família, não tem como. Não gosto de criança. Não gosto de criança, não dá. E eu falei, adoro, vou ser mãe e tal. E aí eu entrei, comecei a trabalhar e eu brinco muito que a Pais e Filhos é anticoncepcional. Sim. Eu vou escutando e conversando. Ainda mais quando você se envolve com muitas famílias, porque vai se desdobrando muitas questões que envolvem. E não é assim, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não tem como a gente não pensar sobre o que a gente ouve, histórias. Eu já me envolvi desde de rotina dentro de casa até questões muito sérias, como abuso dentro de casa, de apoiar uma mãe que o marido fez alguma coisa errada e ele estava preso e saiu, e a mãe com medo, eu vou lá, falo com a vereadora, vamos arranjar medida protetiva. Então, assim, eu acabo me envolvendo. Porque a revista é uma rede de apoio, né? Ela é um ponto central que ela pode unir, né? Eu acho que ela tem essa função e eu acho que o propósito dela, a gente acha que é isso, mas eu ainda acho que ele é maior. Eu tô descobrindo cada hora uma coisa. Por isso que eu acho que... É um monte de coisas. Ela é um monte de coisa. E essa vontade sempre existiu. Só que eu fui indo, minha vontade profissional começou a aflorar muito. Então, eu sempre fui uma pessoa muito racional também. Por mais que eu sou emocional, eu tenho muito das decisões da minha vida, eu sou racional. E eu começava a perceber assim, não é o momento, eu também não tenho um parceiro. Cheguei uma época a ficar noiva. Sim, mas faltou uma partezinha aí de dobrar o acervo, depois passou para ser a CMO da Pais e Filhos. Eu fui editora de site, revista, editora-chefe, editora executiva, CMO. E aí veio a hora da negociação e aquisição da Pais e Filhos. Sim, e o congelamento de óvulos foi em que momento? Então, o congelamento de óvulos foi no momento que eu fiquei 1 ano fora da Pais e Filhos. Eu fiquei 4 anos trabalhando lá. Aí eu resolvi sair. Falei, não, eu quero conhecer outra coisa. Eu lembro que o Marcos falou assim, que era o dono da Pais e Filhos. Vai, mas eu sei que você vai voltar. E eu fiquei 1 ano fora. Nesse 1 ano fora, eu arranjei um namorado, fiquei noiva. E voltei para Pais e Filhos como editora-chefe e resolvi que eu ia casar. E eu fiz um processo de emagrecimento, porque eu tava com sobrepeso. Eu acabei tendo um pouco de depressão e sobrepeso nesse período. E quando eu comecei a perder peso, a emagrecer... E teve a ver com essa relação que você estava vivendo? Não, assim, acho que foi ela fez uma parte dessa fase, sim, mas eu acho que eu criei uma depressão quando eu fui morar sozinha. Ah, sim. Achando assim, eu amava, mas eu acabei me escondendo por questões assim, eu já tava com 32 anos e eu não tinha namorado, nem conhecia ninguém e tava trabalhando e fui morar sozinha. Eu achei que ia ser 1000 vezes melhor. Sim. Eu tava super feliz de sair da casa da minha mãe. Mãe, eu te amo, mas foi muito bom essa parte. Sim, tava todo com uma idealização, e uma romantização de morar sozinha. Eu comecei a ter eu comecei a me sentir sozinha mesmo. Sim. Né? Mesmo quando eu estava na Pais e Filhos, em qualquer outro lugar, eu acabei me sentindo sozinha. E eu ia pra casa como se fosse um lugar seguro de eu me esconder. E nesse esconderijo, eu desenvolvi uma relação com a comida muito perigosa, né? Comecei a desenvolver compulsão alimentar. Então, eu ia pra casa, ficava reclusa e tinha compulsões alimentares. E fui ganhando peso. Aí, eu conheci uma pessoa, quando eu tava fora, fiquei noiva. Mas a comida sempre entrando pra esconder alguma coisa que eu não tava tratando, não fazia terapia. Uhum. Mas aí, eu entrei no Ravena, que foi a clínica que eu fiz emagrecimento, que une terapia e nutrição. E eu comecei a emagrecer e fazer terapia. Daí, a gordura, ela não sai só fisicamente. Porque ela te deixa um pouco com a vista meio turva. Uhum. E aí, ela saiu e eu comecei a falar, não, calma, essa não sou eu. Pera, talvez eu não queira casar com essa pessoa. Eu tô casando com essa pessoa, juro, no dia do noivado eu aceitei, mas na minha cabeça foi, bom, aceita, é o máximo que você vai ter, filha. É o máximo que você vai conseguir. Você já tá com 33 anos, 34... É o que você tem. Tá de você vai querer ser filha, né? Você vai querer ser mãe, pelo amor de Deus. E aí foi emagrecimento. Falei, não, tá tudo errado. Olha pra eu sei quem eu sou. Imagina, ó, não quero casar. Aí foi que eu decidi não casar. Mas também tinha certeza que ali eu não seria mãe naquele momento. Só que eu tava com 34 anos. E aí, quando chegou os 34, bateu na porta. A gente sabe que a reserva ovariana da mulher, ela biologicamente diminui com o passar do tempo. Até 35 anos.
ela é um número e depois, progressivamente, ela vai diminuindo. E aí, eu falei, não preciso casar pra ser mãe. E foi aí que eu fui pra congelamento de óvulos. Então, eu emagreci, fiz meu tratamento, que é importante pra congelamento. Você também tá bem E com o tem corpo. uma idade que é aconselhada para fazer o congelamento de óvulos? Sim. Então, desde quando aí veio a Fertility, que tá no Ferti Group hoje, que foi a clínica que eu cheguei lá pra falar. Conversei com o Dr. Edson Borges, que foi um médico incrível, tirou minhas dúvidas, explicou, falou. Ele fez todo o acompanhamento desde o início com Ele você. fez o acompanhamento, mas eu fiz o processo de congelamento com a equipe dele, Aham. né? Com uma médica da equipe dele. Sim. E aí, ele conversou comigo e falou, não, você tá, é agora. Porque eu tava com 34, perfeito. Vamos fazer agora, porque depois realmente diminui. Então, até os 35 é o aconselhável seguro de você conseguir congelar o máximo de ovos sadios, né? Depois, essa reserva começa a diminuir. Eu tenho até uns dados aqui, peraí. Ah, é importante. É importante colocar. Eu tenho aqui que eu trouxe, que eu peguei uma cola. Então, assim, depois do 35 a 37 anos, diminui mais 15% a probabilidade. Depois dos 38 a 40, 8%. Para você congelar, então vai diminuindo a quantidade que você pode ter de óvulos, porque também depende da qualidade deles para aumentar a porcentagem de gravidez. Então você vai lá, faz uma entrevista e a pessoa vai avaliando a sua saúde para fazer o aconselhamento e o procedimento. Não, na verdade foi na decisão mesmo. Eu acho que para quem tá assistindo, tem que congelar óvulos. Essa é a maior liberdade que eu tive na minha vida, foi o congelamento de óvulos. E eu nem imaginava que ela ia bater na minha porta agora. Você sentiu como um divisor de águas da tranquilidade de poder esperar mais. Cara, eu fui viver. Olha só. Eu achei que eu tava vivendo. Isso é muito libertador, porque era um peso né? muito grande. Eu vou fazer 35. Gente, Sim. eu também não vou casar. Como é que eu vou arranjar um parceiro agora pra casa? Vou ter filho com qualquer pessoa? A maior sociedade da sua vida você vai fazer com uma pessoa que talvez te dê problema no futuro. Sim. Então, quando eu fui decidida. Na verdade, quando você chega na clínica, você vai decidida. Não tem nem o que perguntar, entendeu? Então, essa decisão e ter congelado impactou na tua saúde mental. Total. Olha só, que Entendeu? incrível, que eu conseguia importante. dormir tranquilamente. E aí, esse foi com 34, eu com 41. E passaram bons anos que os óvulos estão lá congelados. Olha só. É. E aí, lá eu cheguei na Fertility com o Dr. Edson. Falei, eu vou congelar óvulos. E aí, ele falou... Eu falei, só que eu não sei como é que faz. E olha que eu tava na Pais e Filhos. Como é o processo? Ele me explicou. Ele falou que era um período mais ou menos de um mês que eu precisaria ter dedicada a isso. Não que eu precisasse parar a minha vida. Sim. Mas dedicação de um mês para tomar os remédios, tudo, fazer a coleta. E é uma vez topei. que vai lá coletar ou são várias vezes? Coletar, eu fui uma vez só. Você pode fazer outro... Depende de cada mulher, tem uma reserva Sim. ovariana, né? Sim. Eu fiz um ciclo, vamos dizer assim. Mas eu fui muito na clínica. Então, precisa ser um lugar que você sinta confiança, que você sinta acolhida, que tire todas as suas dúvidas. Porque o tempo inteiro... Cara, congelamento de óvulos, gente. A gente não imagina como que é. Eu vou falar da minha experiência. Posso falar? Claro, deve, por favor. A minha experiência foi o seguinte. Eu fui decidida a congelar óvulos, achando que vai tomar hormônio, vai lá, vai fazer a coleta e acabou. Realmente é um processo que a gente não sabe, assim, é desconhecido pra gente. Então, eu fui... Primeiro, você vai fazer uma bateria de exames, né? Porque tem Exames de sangue. exame de sangue, ultrassom, todos os exames ginecológicos, né? Pra você ver como que estão as coisas. Tava tudo bem, você pode já entrar pro processo do ciclo, né? Então, você começa tomando... Eu não vou saber detalhadamente, né, gente? Mas, assim, injeções de hormônio. Isso por orientação deste médico, E doutor por Edson. orientação dos médicos, isso. Do médico e da equipe dele. Sim. É uma injeção super simples. Hoje, pra quem tá tomando Monjaro, é tipo Monjaro, sabe? Você aplica em casa, é bem tranquilo. Então, eu fui pra casa, eu ia na clínica, eles me davam um kitzinho, eu ia em casa e tomava semanalmente. Depois tem isso por umas 2, 3 semanas. Depois muda o medicamento. E aí, nesse caso, eu acabei indo tomar na clínica, porque a agulha era um pouquinho mais grossinha e me dava uma aflição. Onde que aplica? Na barriga. Ah, na barriga. Na barriga. Aí eu tomava na clínica, porque ela era um pouco mais grossinha e já ficava nervosa. Sim.
Mas é super simples. E hoje o grupo tem 15 unidades no Brasil, né? Você Tem fazia muita. aqui em São Paulo. Eu fiz em São Paulo, eu nem sabia que tinham 15. Quando a gente conversou pra trazer eles pra esse papo também, eu fiquei surpresa, porque eu falei, que bom que tá no Brasil inteiro, né? Quer dizer, inteiro não, uma parte. Porque é tão importante. E assim, o processo, como é desconhecido, né? Você começa tomando hormônio, ai, tô congelando. Primeiro que não pode fazer sexo de jeito nenhum. Por quanto tempo? No período de um mês, mais umas 2 semanas, porque você tá muito cheia de folículo, lotado. Pra você engravidar de 20 ali, pelo amor de Deus. Eu ia ganhar da Mariana Arazaki. Assim. Eu ia ganhar da Mariana Arazaki, porque eu ia fazer 3 pisos uma vez só. Que o episódio 21 é com ela. Pois é, eu ia ganhar da Mari, imagina. de uma vez só ainda. Ela achando que tá correndo lá na frente, eu ia passar. Então, assim, realmente você tem que se programar, né? E aí... Assim é a maternidade, né? Pois é. Uma mãe, mesmo congelando óvulos, olha só todo o processo que envolve psicológico, de organização, de tudo, né? E muita gente me pergunta, como é congelar óvulos? Quanto tempo dura? Como eu falei, o meu ciclo demorou 1 mês. Foi uma única coleta. Você toma as injeções, resumidamente é isso. Faz os exames, chegam na reta final... Você tem que ir na clínica dia sim, dia não, para fazer ultrassom transvaginal, para ele ficar contando os folículos e vendo os tamanhos. E ali, naquela última semana, que ele vai te falar, vai ser depois de amanhã. Vem aqui. Ou vai ser no sábado. Porque depende, não pode nem passar a data, tem que ser exatamente na contagem. Só que, resumidamente, é isso, é um processo simples. Só que a quantidade de hormônios que eu tava tomando... Eu tava felizona, tinha terminado noivado, tava, carnaval, feliz, solteiraça, eu tava ótima. Só que comecei a tomar o hormônio. E eu ia trabalhar, e naquela última semana que eu ia até a clínica tomar a injeção, eu ia para Pais e Filhos, ou eu ia antes na clínica, e eu cheia de hormônio. Fiquei com a barriga, parecia que eu tinha 3 meses de gravidez, porque o útero incha muito. Nem sentada assim em pé a gente consegue ficar, você fica meio curvada, assim. Olha só. Dá um incômodo nas 2 últimas semanas. E eu cheia de hormônio, sento lá um dia de manhã antes de trabalhar para tomar a injeção. Tô lá sentada na fertility. Cara, bateu um desespero em mim. Eu tive vontade de chorar. Sentiu? A pessoa mais sozinha do mundo. Porque eu falei, tá tudo errado. Gente, que merda que aconteceu comigo. Eu tive que congelar óvulos, eu não consegui... Sabe, eu não consegui gostar de ninguém pra eu casar. Por que eu tenho que congelar? Como é estrutural isso, né? E eu tô sozinha e não tem ninguém comigo. Imagina, e ao mesmo tempo uma coisa tão libertadora, né? Sim, mas é porque eu tava cheia de hormônio, eu não tinha entendido aquilo. Te afetou psicologicamente, Eu tava claro. totalmente tudo sobre louca, isso. porque assim, aí eu fazia, eu ia trabalhar, eu já tava, não sei o quê. Uma mistura de puerpério, uma mistura de Se pré-menopausa, for assim... menopausa. É mais ou menos. Olha, me fez... Aí eu sei que passaram essas 2 semanas, eu fiz a coleta, aí demora umas 2 semanas, assim, até o corpo liberar toda aquela quantidade de hormônio que você tomou. E a vida seguiu ótima, e eu tava felizona, sendo militante de congelamento de óvulos, porque aí... Aquele desespero, ele virou outra coisa. Na verdade, ele falou, você pode ser tudo o que você quiser. Sim. Então... Um pó de mãe, né? Um pó de mãe. De poder. De poder. É exatamente isso. E as mães têm esse direito de escolher ou não e garantir se precisar. Com certeza. Isso é muito bacana, né? E quanto aos homens, Andressa, sobre a questão da infertilidade, por que ainda a culpa cai sobre a mulher? Isso é uma questão estrutural muito grande, né? Na Pais e Filhos, direto, sempre que a gente vai entrevistar alguém ou que a gente fazia um conteúdo sobre infertilidade ou reprodução ou até perda gestacional, muitas mulheres que a gente entrevistava falavam assim, eu não consigo engravidar, eu tô indo atrás, não sei o quê. E eu me lembro muito de uma amiga minha que ela engravidou com um médico que faleceu, que chamava Dr. Anjo, o apelido dele. Quando ela me falou que esse cara era incrível, ele era reumatologista. Olha e só. ele descobria no corpo da mulher, por exemplo, qual era o impeditivo. Porque às vezes não era uma infertilidade, é algo do seu outro corpo que não tá funcionando que impede a gravidez. Cara, não é fácil engravidar. Tem gente que engravida fácil, mas não é fácil. E aí, eu lembro que ela falou desse médico,
que ela tinha tido várias perdas gestacionais, teve um bebê, também perdeu, e aí ela teve outro filho com esse médico. E aí eu indiquei para outras pessoas, e uma das pessoas que eu indiquei voltou falando: meu marido vai ter que fazer uma cirurgia. Não sou eu. Não sou eu. Uhum. Ou eu posso ter também, mas ele também. Então, assim, Sim. 50% de chance, sempre, gente, sempre. Ou da mulher sem ter alguma questão com fertilidade, ou o homem. Sim. Só que a gente vive numa sociedade... Primeiro reviram a mulher para depois cogitar a hipótese Porque- do homem Porque investigar. um filho no mundo, uma criança no mundo, veio de uma mãe. Então, isso pesa. E na hora de culpar, também pesa. Isso tem mudado um pouco. Mas a gente precisa colocar esse assunto mais na pauta, né? Total. Então, assim, é meio a meio, tá? Não tem Uhum. essa. E tem uma outra coisa. Entre os homens, esse assunto não é colocado ainda. A masculinidade... Fere a Sim. masculinidade de você não Aham. ser Sim. possível provedor de um Uhum. espermatozoide para Uhum. fecundar. Isso fere uma masculinidade muito alta. Então, acho que também tem que começar a quebrar um pouco, deixar mais feminina essa masculinidade. E eu acho, e até libertador para eles, a questão da passagem do tempo, da libido, da ereção. Tudo são assuntos que são importantes e são libertadores para eles também. Porque se gera sofrimento na mulher, gera nos homens também. Com certeza. Eu queria muito viver num mundo um dia onde esse assunto tá na roda das mulheres, mas também que fosse na roda dos homens, assim. Claro De que poder sim. se abrir, né? Eu acho que se os homens começassem a se abrir um pouco mais, eu acho que talvez ficasse mais fácil de falar também. Eu acho que humanizaria mais a relação até com as mulheres. Com certeza. É, isso aí. É. E essa questão da mulher escolher o seu momento de ser mãe. Isso é uma coisa muito legal de poder escolher o momento, né? Como você. É. Você agora assumindo, né? Todas essas responsabilidades, né? De ser a dona da marca, de cuidar de todas essas coisas que você cuida. Agora talvez não seja o momento, mas daqui a pouco pode ser que sim, pode ser que não. Você tem o direito de certeza. escolher, a possibilidade de escolher o que você achar melhor pra você. Não, total. E eu brinco, como eu falei, né? A Pais e Filhos anticoncepcional, porque eu fui postergando, porque a gente vai entendendo como é difícil criar um filho. Como é uma responsabilidade grande. Sim. Por mais que você Sim. arranje um parceiro incrível, Sim. que nem te ajude, Sim. que realmente divida. Mas, cara, é uma função muito, muito forte. E como o lado profissional começou a abrir oportunidade e eu comecei a gostar, e eu sempre quis ser, né? Ser mais profissionalmente, eu sempre coloquei assim, não, você tá congelado, então tá aqui no canto. E isso foi postergando. Só que bom, a terapia que eu comecei lá atrás para emagrecer, ela foi evoluindo os assuntos, né? E um dos assuntos foi: eu quero ser? E se eu não quero? Uhum. Ou que eu quero ser hoje. O ano que vem talvez eu não queira. Eu não sei se eu quero, mas Aham. às vezes eu acho que eu quero. Então, assim, eu ainda tô nesse processo. Eu não tenho certeza. Mas, com o congelamento de óvulos, na hora da compra da Pais e Filhos, ele foi um fator. Uhum. Porque quando... Eu lembro, nós conversamos sobre isso. Foi exatamente que surgiu a ideia de eu vir aqui. Quando eu fui lá pra negociar ou pra dar essa sugestão, então tá, olha, eu gostaria de comprar a marca, isso interferiu. Porque a partir do momento que eu faço isso e dá certo, eu não vou conseguir agora, eu não posso agora. Não, agora eu não posso mesmo ser mãe. Eu sei que as coisas a gente sempre dá um jeito, mas racionalmente, eu já posterguei a partir de agora pelo menos 4 anos. E outra, né, Andressa? Você lida com o cotidiano da maternidade há muito tempo. Você sabe o que passa uma mãe. Tanto pelas a dor e a delícia de ser mãe, né? E eu acho que isso também pesa. Porque você sabe o que é a maternidade. Você vive isso exatamente. há muito tempo no dia a dia. Eu sei diferentes histórias. Eu sei Uhum. histórias super legais. Mas mesmo as mais legais, tem um outro lado. E aí, para tomar a decisão da compra da Pais e Filhos, foi isso. Falei, bom, eu tenho meus óvulos congelados. Mesmo assim, eu falei, calma. Eu quero ser mãe a curto prazo ou tudo bem de eu esperar mais um pouco? Uhum. E eu percebi que minha vontade era muito maior de continuar no meu trabalho e adquirir a Pais e Filhos do que ser mãe agora. Então, Agora você tem um bebê que é a Pais e Filhos. e daí, gastem. Vixe.
Valesca, mas gasta, viu? Gasta. Oxi. Energia, horas Não de tô sono. dormindo. Não estou dormindo. Não tô. Não tô comendo direito. Tô comendo pouco. Pensa, né, na revista o tempo todo. Preocupada 24 horas por dia. É mais ou menos isso. É isso. É isso, mas vai passar e vai ter o outro momento. Não, aí eu lembro que eu fiquei com... O meu cérebro começou uma briga na minha cabeça. Porque eu falei, não, é só daqui então. Se eu comprar Pais e Filhos, eu tenho que programar uma gravidez para daqui 5 anos, pra eu conseguir pagar todas as contas, tudo isso. Não. Aí eu, do nada, dormi, acordei e falei, mãe, não é nada disso. Você não sabe. Não é que eu tô comprando qualquer empresa. Eu estou comprando a Pais e Filhos. Então, se eu quiser ter filho antes, eu também posso. Sabe por quê? Porque tem tudo a ver com a minha marca. Tudo. A minha história de rotina, ela pode se justificar também dentro da minha empresa. Então, assim, aí eu falei, não, é certeza. Depois eu vejo que horas eu vou ser mãe, mas é certeza que eu quero comprar a marca. Isso ali ficou claro que era pra ser minha. É isso aí. E foi uma coisa sofrida todo mundo assim torcendo para que desse certo. Eu também fiquei muito torcendo por você e eu tenho certeza que vai ser um sucesso, que você vai agregar ainda mais para essas famílias, com esse jeito cheio de energia, com a Bia por perto, com esses seminários lindos que você sabe que a que você Bia, faz. ela tá ali atrás, não aparece nunca. Pra fazer uma foto, levei ela na fotógrafa, deu um trabalho, arrastei pelos cabelos. Mas a minha decisão da compra da Pais e Filhos passou por essa história da maternidade, passou pela questão de tempo também, de você abrir mão de muita coisa, mas passou também na minha cabeça quem estará comigo? E se a Bia não estivesse ao meu lado, talvez eu não teria feito isso. Ai, querida, tá aqui, vem dar um oi. Senta aqui com a gente. Ela não vai vir, olha lá. Não vem, é só dos mas no próximo ela vem. Calma, eu tô treinando. Como treinar o seu dragão. Mas a Bia interferiu. Garanto que ela tá pensando como treinar o seu leão, a nossa leonina. Porque quando eu falei pra Bia a ideia, e pra minha mãe, pro meu pai, mas o que você acha? Você acha que eu consigo dar conta? A Bia, óbvio, é certeza, imagina. Essa parte... É engraçado que quem tava à minha volta não tinha dúvida nenhuma que eu ia conseguir. Eu colocava todas, mas as pessoas à minha volta... Aí eu fui com medo e me apoiando no que elas achavam. Não, e outra coisa, né? São muitos anos na parte também comercial, onde você desenvolveu uma relação de confiança com os parceiros. Por exemplo, agora tem vamos falar de alguns projetos que vem vindo por aí. Eu queria que você contasse sobre o Pais e Filhos Conecta. Primeiro. Falo, claro. Bom, a Pais e Filhos Conecta... Na verdade, ela surgiu do dia pra noite. Nada surge do dia pra noite, mas a ideia criativa do que é realmente... 12 anos não é do dia pra né? noite. Do dia pra noite, Mas foi muito... Acordei, porque assim, ó... Eu venho da redação, né? Então, no meu e-mail... Eu acho que a gente não falou em nenhum momento. Você é jornalista. Sou jornalista. E uma advogada criminalista de sonho. Aspiração. Mas vai ser, né? Eu quero muito fazer direito. Muito. E não só da parte criminal, que você sabe que eu adoro ler essas coisas. Mas eu já me interesso por tudo. Até contrato, agora eu amo ler. Olha só. Você vê, né? A gente vai desenvolvendo. Então, na Pais e Filhos, como jornalista, eu sempre recebi pauta, até hoje. Né? Por mais que a Bia hoje é editora-chefe da Pais e Filhos, ela cuida do parte editorial. Sim, ela é minha chefe. É pra ela que eu mando as colunas. Mas eu dou muito pitaco, coitada. Mas ela até gosta, né, Bia? Sim. Porque eu tenho ideias e porque eu tô acostumada também, né? Então, por exemplo, o conteúdo do seminário sou eu que desenvolvo criativamente. Óbvio que a Bia me ajuda, a gente faz brainstorming, mas eu vou lá, eu tenho ideia, quem vai botar, vou falar disso. Então, eu ainda não vou abandonar nunca o editorial, nunca. Mas... Até porque você precisa escrever bastante, né? Os projetos responder todos. Os clientes e tudo. Mas assim, eu recebo muito e-mail de assessoria de imprensa ou de pessoas profissionais. Eu recebo mais ou menos 1.000 e-mails por dia. Caraca. Que eu tive que fazer um jeito no meu e-mail de que alguns e-mails que ele lê lá, ele manda direto para uma pasta. Porque senão eu perco e-mails que estão na roda do dia a dia. Então, eram muitos e-mails. E cada vez mais as redações foram se enxugando.
para explicar como nasceu o Conecta, né? Foram se enxugando. Nós hoje, por exemplo, temos uma equipe muito reduzida. E muita gente aparece lá, tem pautas super legais e pessoas legais. E eu não consigo atender. Não tem como a gente fazer pautas todas as que a gente acha legal. E isso sempre esteve na minha cabeça. Ó, não tem como, não tem como. Tem algumas marcas... Tem um volume de oferta de pautas enorme. e super importantes. Então, você ficou pensando, o que eu vou fazer com esse conteúdo precioso e com essas pessoas que querem contribuir? Aí eu lancei o Pais e Filhos Conecta, que é a possibilidade de avaliar novos colunistas para pais e filhos. Então, abrir espaço para que as pessoas escrevam e elas preencham um formulário. E dentro do Conecta tem coluna, participa de um grupo para fazer conexões com outros profissionais, assim como Valesca, outros colunistas. Eu tô muito por aí, né? Eu tenho muita informação que eu recebo e fica às vezes comigo. E uma vez por mês, de fazer uma reunião comigo, que sou CEO da Pais e Filhos, para poder dividir algum assunto que eu acho importante com algum convidado. Eu faço parte desse grupo e essa semana, por exemplo, você estava num evento na Meta. Né? Sobre essa questão toda da resolução das telas para as tela para as crianças. Isso. E eu achei incrível, porque aí você faz um resumo para essas pessoas que fazem parte desse grupo, como eu escrevo para a revista, eu faço parte. E eu li o resumo feito por você das tratativas, quer dizer, é super interessante. Exato. Então, eu resolvi pegar, vocês têm vontade de sair na Pais e Filhos, certo? Certo. Eu tenho informação, então eu posso te munir também. Porque muitos profissionais, assim como você, pediatras, advogados, psicólogos, eles estão indo para as redes sociais. Porque o brasileiro pega informação das redes sociais. Então, eu acredito que os médicos, eles precisam também estar nesse ambiente. E a gente tá vendo profissionais mais, de né? saúde. Sim. Porque as pessoas estão lá, senão eles vão ouvir conteúdo errado. Então, que bom que tenham pessoas boas indo fazer conteúdo. Para eu também apoiar, porque médico veio da medicina, eles não estão acostumados com comunicação. Então, ali nessas reuniões e nesse grupo, talvez eu consiga também ajudá-los a explorar mais até o perfil deles. Mesmo hoje. A gente está conversando de um jeito simples que você explicou todo um procedimento e uma decisão de uma coisa muito impactante na sua vida. Sim, com certeza. E assim, quanto mais os médicos se humanizarem e puderem escrever de uma forma simples para chegar à informação correta para um monte de gente, é comunicação. Então foi isso. Informação. Aí o que eu fiz? Lançamos, no dia que a gente foi lançar a notícia da aquisição da Pais e Filhos, né, que eu tinha comprado. A Renata da Viva, que é a nossa assessora de imprensa, falou: tem alguma novidade para eu botar aqui? Eu não tinha pensado em nome. Aí eu falei: tem o Pais e Filhos Conecta. É um projeto assim, Nasceu assim, um nome assado, assim. tá. O projeto a gente já sabia que ia ser. Mas, o nome vai ser esse, é isso aí. E ela foi, e aí eu ainda nem tinha feito a apresentação, nada dele. Eu não tinha escrito muita coisa, né? Eu não tinha montado. Aí ela falou: boa, show. E aí os sites deram de negócios da aquisição. E a Bia fez a matéria no site com um formulário. No dia que lançou, a gente recebeu 150, 200 inscrições. E a gente fez um Google Forms, né? Que aí vem por uma planilha. Todo dia eu abro a planilha, tem mais nomes chegando e pessoas que estão digitando lá, contando a sua história para mim. E a partir daquilo, óbvio, tem entrevista, tem uma avaliação editorial, jurídica, tem um processo seletivo para a decisão de cada uma dessas pessoas. Claro. Mas esse é o projeto, que foi uma forma de eu reunir uma necessidade de todo mundo e a minha também. Porque esses profissionais, eles vão adquirir por um plano anual. Então, eles vão ajudar a Pais e Filhos colaborativamente com um FII anual que dá para pagar em 12 vezes. Sim, uma assinatura. É como se fosse uma assinatura para você ter um espaço na Pais e Filhos. E isso é só para profissional, é pessoa física. E isso fica na revista online. Fica no site. No site. Mas a gente vai ter algumas inserções sobre o Conecta na revista digital. Não coluna, sim. Mas a gente vai mostrar esse projeto em toda a edição do que ele está acontecendo. E esses novos colunistas que virão através do Pais e Filhos Conecta, eles também vão estar... Porque aí além disso, tem o próximo seminário que está chegando agora em maio, né? Dia 27 de maio. Ai, conta pra gente. Seminário da Pais e Filhos. O que vocês estão pensando? Sobre o Conecta, eu tô falando pra eles que eu vou criar, ainda não decidi o que vai ser, mas vai ter um espaço exclusivo pra quem é Conecta, pra gerar conteúdos deles pra nós. E eles pra Pais e Filhos, enfim. Então, eles já vão estar estreia no seminário. Vão estrear, já falei pra todo mundo da data. Vou reforçar depois, mas... E o que já tem, assim, pra contar do seminário? Bom, o seminário é 27 de maio.
Onde vai ser? Na Unibis Cultural, aqui em São Aham. Paulo. Nossa casa. Ai, tô louca pela sempre minha lá. sacola. Aquela sacola maravilhosa. Vou te contar uma coisa. Me conta. Não tem nada na sacola ainda. Ah, mas eu quero só... Bom, depois eu mostro a Mentira, sacola. tem coisa na sacola. A última edição tinham 6 quilos. Sim. Porque não entra amostra grátis, folder, é só produto. Eu shampoo, por exemplo, creme, Maquiagem, coisa assim. Eu tô comida. usando... Tenho ainda estoque. Essa do ano maquiagem que eu passado. tava na sacola. O trio de sombras, lindo. Então, assim, o seminário vai ter a sacola? Vai. Palestrantes incríveis que a gente tá levando. Eu vou conseguir levar, dessa vez, um cara que é o Christian Dunker, que eu já queria levar em outras datas, outros seminários, só que eu mudo a data por outros motivos e aí eu caía num dia que ele não podia. Esse psicanalista, o Christian Dunker, já tá confirmado. Ele tá. Olha, Ele vai. Que legal. Se ele não for, ele vai ver. E quem Tá vai ser com ele. apresentadora, Andressa? Quem será? Quem será? A mesma de sempre. Se vocês quiserem mudar, não tem como mais agora, porque eu comprei a Pais e Filhos, não tem como. E agora eu que mando nisso e você eu. Eu que vou lá, eu mando tudo agora. Vai ser tudo, já era tudo do meu jeito, mas agora vai ser mais ainda. Que legal. Mas o seminário vai ser incrível. A gente já tem um patrocinador maravilhoso que eu já vou até falar em primeira mão pra você. Conta. A gente vai ter um patrocinador master. Esse seminário será apresentado por Ninho. Olha. Ninho Fases e por Nestlé Familyness, que é patrocinadora também. Tem alguns apoiadores já que sempre estão com a gente, que é Teraskin, sempre tá, Cabanas Bacanas. A Unibis Cultural, que é onde a gente faz também, é nosso apoiador. Então... O Café da Branca. O café da minha mãe, gente, é o melhor café do Brasil. Salva o café, entra no Instagram. É muito legal, porque todo mundo da família trabalha, né? Todo mundo. Eu já vou vir um dia antes pra ajudar nos bastidores. Não, aí minha mãe, comprei a Pais e Filhos. Minha mãe liga, ela tem um grupo de 5 amigas de infância, que elas são loucas, melhores amigas. Gente, é o seguinte, a Andressa comprou a Pais e Filhos, ó. Vamos todo no seminário, mas vai trabalhar. Que legal. É sobre isso, né? É. Isso é uma rede de apoio, né? Sim. Que bacana. E é assim mesmo, né? Você sabe a gente que minha sente mãe... isso. Você sabe que minha mãe, eu tinha esquecido de ser cuidada. Isso é uma coisa muito louca, né? Eu moro Como sozinha. assim? Eu moro sozinha há muitos anos. Namorei, terminei e tal. Eu já me senti cuidada, Isso mas... tem a ver com aquele momento de tristeza, de morar sozinha? Não, Eu tinha foi esquecido. diferente. Por que você está dizendo esqueci de ser cuidada? Eu esqueci de ser cuidada, sabe por quê? Porque minha mãe sempre teve presente. Mas agora, como eu tô tão focada no negócio, Pais e Filhos, a minha mãe falava assim... E aí, tudo bem? Como é que tá? Lavou roupa? Falei, mãe, tem muita roupa pra passar. Meu Deus, não sei quando eu vou conseguir. A minha mãe brota em casa, monta a tábua e põe na novela dela e fica passando. Eu, mãe, pelo amor de Deus, não precisa fazer isso, pelo amor de Deus. O esquecer de ser cuidada é a pessoa tá te estendendo uma ajuda e você se sente incomodada. Tipo, mãe, para, não vai passar tudo. Lógico que eu vou, vai, deixa quieta aqui. É de falar, não tô conseguindo comer direito, preguiça, não dá tempo de cozinhar. Ela aparece com um monte de marmita, sabe? Sim. Eu tinha esquecido como é bom, porque minha que mãe também... tá morando lá da minha casa agora. E precisa cuidar de quem cuida. Olha quanta coisa você tá cuidando. Sim. Não dá pra esquecer disso. E é muito bom. E é bom também deixar ser cuidado, porque a gente Sim. vai criando uma casca, né? Nós mulheres vamos criando uma casca do tipo, não precisa, imagina. E você vai dar conta. Só que o preço disso é muito alto. Então, você conseguir também se desarmar e deixar que a pessoa entre. Minha irmã também tá sendo incrível, sabe? Ajudando. É que nem rede de apoio na maternidade. Amamentar. Eu falo que pai amamenta. As pessoas acham... Uma vez eu postei isso, nossa, me criticaram. Não, a amamentação é da mulher. Não é só dela. Porque enquanto a mulher está amamentando, literalmente dando o peito, ela tem sede. Ela tem fome. Para sair o leite ali, bonitinho, ela precisa comer, ela precisa dormir. Sim. O pai amamenta? Nesse sentido, é isso mesmo. O pai precisa tomar conta da mãe para que a mãe faça com que esse bebê sobreviva, né? Com certeza. Então, assim, o que eu tô sentindo agora é isso. É a minha rede de apoio aparecendo. Isso aí merece. Se um dia eu escolher ter filho, essa rede de apoio tá lascada. Que eles vão ter que ajudar muito. Aí vão ajudar, certamente vão ajudar. Meus parabéns. Eu tô, assim, sentada na primeira fila, aplaudindo e torcendo por vocês. Não, e você, Valesca, que eu preciso falar, né? Você se eu vou tornou ficar com vergonha. Não, você se tornou uma pessoa muito próxima de mim, pessoalmente, profissionalmente.
A gente divide muita coisa, né? Até esse ano passado, o seminário foi no dia anterior do meu aniversário. Você estava em São Paulo, eu falei, vai no meu aniversário, vamos chamar uma pizza na minha casa, que é o máximo que eu vou conseguir fazer. E aí eu me senti muito honrada de Foi estar lá com a lá. tua família. E nesse processo todo, você estava em paralelo. E eu tinha um hub de pessoas que sabiam, bem poucas, e que eu passava informação. Aí eu lembro que às vezes tinha uma mensagem sua do dia anterior. Porque eu fiquei muito reclusa no período de negociação, né? Eu fiquei exausta. E eu fui pra praia, fiquei com a minha mãe, com meu padrasto, minha irmã. E era reunião só pra falar disso. Ia pro quarto, ou ia pra praia, voltava. Não conseguia dormir. E aí eu via que tinha as mensagens. Então tinha lá 4 pessoas que eu sempre falava. No dia seguinte eu ia, mandava um áudio. Aí foi isso. Aí eu sumia mais um pouco. Porque realmente... Mas eu fiquei muito feliz, assim, de ter esses colegas e amigos, assim, pontuais nesse processo. Por mais que eu não respondesse rápido, tava ali esperando, sabe? Sim, tava torcendo para que desse tudo certo. Tudo certo, E que eu fosse acho melhor. que, de certa forma, foi uma retribuição, sabe, Andressa? Porque na pandemia, eu fiquei com muito medo de perder a minha escola. Porque foi uma coisa assim, de repente, fechar o teu negócio por 9 meses. E ter que dar conta de uma 40 funcionários, de não demitir ninguém. E aí, quando surgiu a oportunidade de participar daquele grupo chamado Pais de Mia, onde eu fui conversar com mães, Cara, com você sabe que eu tinha pais. esquecido que era isso? Claro, aí que a gente se aproximou. Nossa, pra mim a gente tinha se aproximado. Olha que loucura! Foi ali que a gente se conheceu e aquele trabalho foi um respiro para mim. Porque quando eu entrevistava as pessoas que você me mandava, olha, tem essas 5 pessoas, e aí eu me organizava, mandava mensagem, entrevistava, reproduzia. Tem um livro, né? Sim. Tá tudo Eu transcrito. esqueci que foi do Pais de Mia que você veio. Pra mim era antes. Olha que Não, loucura. mas é que foi tudo muito intenso. Mas olha que engraçado, né? O Pais de Mia foi o Dad Schneider que entrou em contato, né? Que apresentou. Daí veio você com mais algumas... Com a Marisa e com a Bia. Mais 2 mulheres. Aham. Que engraçado. O Dado, até hoje eu falo, mas você meio que disparou na frente e a gente se conectou. Como as coisas são assim, né? Então eu sou muito grata, porque eu acho que se eu não tivesse tido esse respiro de ouvir outras histórias do Brasil inteiro, talvez não tivesse nem o Pó de Mãe, né? E quando eu sempre gostei muito de ler e de escrever, e quando eu entrevistava as pessoas e que eu transcrevia o que elas me diziam e eu relia para elas, olha, tantas emoções eu vivi naquilo ali. Eu lembro quando você me contava. Porque as pessoas diziam assim, ela validava o que elas estavam sentindo naquele momento. Então, foi muito importante para mim. Então, eu tenho um carinho que não é assim de ontem para hoje. É uma coisa que a gente foi conquistando, assim como uma amizade, um relacionamento. Né? Que engraçado. E eu acho que se misturou na minha vida e eu não conseguia nem lembrar de onde nasceu. Por isso que é legal o podcast. Porque daí tu chama uma amiga para conversar sobre coisas que no dia a dia, na correria, a gente não conversa. Cara, tô chocada. Ai, que legal. Eu lembrei do Pais de Mia, que foi isso mesmo. A gente fez live. Lembra uma vez que a gente fez uma live e caiu o seu celular? Caiu, eu não lembro, mas caiu. E a gente morreu de rir, tinha um monte de gente na live. Você sabe que na pandemia, quando vocês chegaram, foi em 2021, eu acho. Vocês vieram no ano seguinte, que na verdade era um estudo que vocês queriam fazer para identificar o impacto disso, né? Na vida dos pais e dos filhos. Na pandemia 2020, em sobre fazer live, eu fiz mais de 300 lives. Eu morava num apartamento de 49 metros quadrados sozinha. E eu não queria sair para ver minha mãe, porque eu ficava com medo de acontecer alguma coisa. E minha internet era boa e da casa da minha mãe não era muito. Então, eu tinha que fazer live. Eu fiquei sozinha num apartamento de 49 metros quadrados. Então, eu resolvi que ia ser live todo dia na Pais e Filhos. E a gente começou a arranjar... A gente, coitada da equipe, né, Bia? Tinha que arranjar gente todo dia pra eu falar. Lá vem a Bia, que não aparece, mas tá lá. Tá E eu aqui. abri mais de 300 lives. Então, assim, por exemplo, essa semana na Meta, eu entrevistei uma influenciadora que eu tinha falado na pandemia. Eu não lembrava, porque é muita gente que eu fiz. E a Bia falava, lembra aquela que acabou a luz na... Falei, nossa, verdade, lembrei dessa parte. Então, assim, a pandemia nos aproximou de muitas pessoas novas, né? Tudo tem um lado bom, né? E para mim foi muito importante.
Mas escuta, vamos nessa? Posso só falar uma coisa? Quantas você quiser. Tem mais uma coisa que eu queria falar sobre a fertilização. Só um negócio que... Vamos Quando lá, eu falei... nós temos tempo. Tá bom. Quando eu falei sobre o congelamento de ovos e o processo que eu fiz na Fertility, eu me senti segura lá, até para deixar claro. Eu me senti segura na clínica, até porque tinha todas as explicações. E eu queria muito contar do dia da coleta. Conta, Andressa, como foi? Porque foi uma época que tinha muito conteúdo que estava saindo sobre a insegurança na hora da coleta, da inseminação. Até quem está fazendo tinha um assunto sobre isso. O procedimento em si. O procedimento em si, de questões com a mulher também. Então, assim, tinha na época um pouco de um medo, assim, como é que vai fazer? Vou ficar dopada, né? Você vai ficar apagada para uma microcirurgia. Tem anestesia? Tem uma anestesia, que é 15 minutos. Sim. Então, assim, quando eu uma cheguei... analgesia e uma anestesia. E foi muito legal, porque o congelamento, eu fui sendo surpreendida com cada processo. Teve a parte da loucura, que eu fiquei doida lá na recepção. Sim, com a quantidade de hormônios. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade. E aí, no dia da coleta, foi minha mãe e meu padrasto comigo. Me levaram de carro, porque eu ia tomar essa anestesia, essa sedação. E aí, quando eu chego na Fertility, na clínica mesmo, eles me levam numa área. E agora eles reformaram, eu vi que tá bem mais legal que na minha época. Eles me levam para um quarto individual. E aí, eu entrei, tinha minha maca, assim, uma cama, um lugar para minha mãe e pro meu padrasto. De repente, entra a médica, eu achei que era o banheiro. É a porta do quarto, é o mini centro cirúrgico. Então, a segurança que você fica, que você vai sair daqui, você vai entrar ali, naquela porta ali do banheiro. Você tá vendo onde vai. Você faz em 15 minutos o procedimento, não vi nada, óbvio, que aí eu não sei contar, né, gente? Aí é demais. Acabou, 15 minutos, ela abre a porta e bota a cama de novo, então eu entro de volta. Então, assim, até passar a sedação, a minha mãe e o meu padrasto estavam o tempo inteiro comigo. Então, isso é muito legal. Claro, a gente transmite sabe uma segurança. Então, assim, a segurança foi surpreendente, assim. Eu achei muito legal a coleta. E ali você já sabe quantos óvulos você coletou. Eu coletei, eu vou falar o número, 13. E a minha irmã, eu fiz ela congelar óvulos recentemente. Ela tá com 31. Já congela, Marcela, falei pra ela. Eu fui no dia da coleta com ela. Qual o número dela? 13. 13 também. E sabe que eu já falei pra minha filha, pra Roberta, quando ela tiver 30 anos, eu vou dar de presente pra ela coletar os óvulos dela e vai ser na Fertility do Fertil Group. E, Andressa, outra coisa que eu queria perguntar, curiosidade. E aí você congela e fica armazenado com eles? Isso, exatamente. Isso é bom. Você congelou os óvulos, a partir dali você não vai sair com eles numa geladeira e botar no seu freezer. Não. Sim. Isso é legal, você assina um contrato. Muito legal esse contrato. Que é sobre a responsabilidade com os seus óvulos. Você é a única pessoa que acha legal o contrato, Cara, né? esse contrato é muito legal. Porque você decide tudo sobre os seus óvulos. Então, assim, ó, em caso de falecimento, por exemplo, você tem opção de ser descartado. Você faz assim, meus óvulos, se eu falecer, tem que ser descartado. Ou, não, pode colocar no banco para ovodoação. Então, você pode doar os seus óvulos para outras mulheres. Ou você pode deixar para os seus herdeiros. Hoje, no caso, pai e mãe. Você escreve lá o nome. Nesse caso, eu falo... Tem que pensar em tudo, né? Tudo, cada cláusula era assim, se acontecer tal coisa, você quer que faça o quê? Isso foi o máximo. Então, eu assinei isso. Se eu morrer, meus pais que vão decidir o que fazer com eles. Porque eu fiquei pensando, vai que alguém tem uma doença que precisa da Andressa. Que aí lembra do óvulo e salvou alguém. Entendeu? Da minha família. Vê que legal que fica uma coisa que a gente segue, né? Segue viva em outras... Eles decidem o que eles vão querer fazer. Mas que bacana isso. E aí, você, depois que coletou, eles vão congelar os óvulos. E fica num freezer deles lá? Isso, tem um lugar, eu nunca entrei, mas morro de curiosidade. Fertility pode me levar. Que lá tem registrado o número, tudo, assim, dos seus óvulos. Vai ficar lá congelado. E você vai pagar uma semestralidade. Tem algumas clínicas que são anual. E eu pago semestral. Não sei se tem gente que paga anual, mas eu pago semestral. O valor, assim, não é alto. É super acessível, é pagável. Se juntar, acho que R$100 por mês, você já consegue pagar, sabe? E você fica com eles lá
E eu esqueço. Outro dia eu mandei uma mensagem na Fertility, porque eu falei, Jesus, acho que eu não paguei meus filhos. Aí, aí mandei lá. Gente, eu paguei pra menina, né? Ela falou assim, não, tá pago. Eu falei, ela só julho agora. Eu, obrigada. E fica armazenado num frasquinho? Não tenho noção. Aí eu já não tenho noção. Ó, vamos ver como é que é isso. Não sei. Eu só sei que... Vamos fazer um vídeo lá pra contar essas coisas que a gente não sabe. Eu queria muito, muito Vamos? ir. Agora, esse negócio de congelamento, pra nós, pra minha idade, que eu tenho 40 anos, é novo. Pra quem é mais velho, é algo, tipo, surreal. Então, no começo, pra minha mãe e pro meu pai, eles falavam, mas precisa? Será? Não, preciso. Então, assim, eu fui construindo também na minha família que isso era a melhor opção. Até pra quem já tem filho e tá casada, congele seus óvulos. Você não sabe o dia de amanhã. Sim. Você quer ter um segundo filho e vai ter dificuldade, já congela. Você se separou, deu um pé na bunda do seu marido e se apaixonou por outra pessoa e quer ter um filho com 45, 46, 47, você usa seus óvulos. Claro que você pode ser mãe naturalmente ou tentar fazer um congelamento depois dessa Sim, fase mas isso de é uma idade. tranquilidade, Mas né? é mais difícil. Claro. Então, assim, congele. É 100% de certeza que eu dou. E aí, eu peguei meu pai, um dia eu tava lá na casa dele, tava tendo uma festa. Aí, chegou um amigo dele e falou assim, e aí, Igor, tudo bem? E aí, você tem neto, Igor? Ele falou assim, tenho 13 congelados. Então, acho que a família já vai abraçando a ideia. E a tua mãe pode dizer 26, né? Porque a sua irmã também É congelou. verdade. Se quiser neto, tem neto pra caramba, viu? É isso aí, que legal. Sim. Bom, eu acho que a gente tá no nosso tempo, eu queria te agradecer. Eu nem olhei o tempo. Eu não entendi muito esse tempo, mas eu acho que a gente tá com 40 minutos de episódio, mas foi tão intenso, Foi porque eu muito acho legal. que tem muita informação aí. É, a gente fala muito, né? Não, eu acho que a gente falou muita coisa legal. Vem aqui, Bia. Vem, Bia, só um pouquinho. Você tá com batom, maquiada, vem. saco. Você viu que ela fala saco? Pra, Você tipo precisa assim, ver eu levando ela na Laura pra fazer foto. Vem, Bia, querida, vem. Olha aí! Oi, gente. Essas maravilhosas. Olha como ela me ama, ó. Abraçou, viu, gente? É uma Não tem muito querida. baldinho pra ficar Eu e a enquadrado. Bia, a gente já chorou. Senta, Bia. Ó, a gente Fica já chorou conosco. muito juntas. De Choramos, coisas deu pessoais risada. também. Risada é um absurdo. Muito. Vai me matar. Fala aqui nesse. Mas o mais legal Risada é um que é de absurdo. verdade. É honesto. E brigar também já brigamos. Nossa. Mas poucas vezes, mas a gente já brigou. Não, já brigamos muito. Não Tinha foi uma época, muito. teve uma época na redação. Aham. Fala aqui. Teve uma época na redação que foi o processo de emagrecimento da Andressa. Ela tava um pouquinho nervosa. Eu imagino, Mas querida, assim, mas uma leve, pouquinho. uma coisa tranquila, Sim, não dá, só- quase imperceptível. Sim. E todo mundo da redação falava assim: Bia, teve um problema. Você pode falar pra Andressa? Ou falava comigo. Bia, como Ela que eu era falo? tradutora. Não, porque ela Eu descobri não... depois que eu fiquei boa. Porque o povo não falava comigo, a Bia que tinha que vir falar. Porque ela falou, não, imagina, gente, eu não tive alteração de humor, foi super tranquilo. A redação inteira assim. Não, na hora uma menina virou pra mim e falou assim: não, você teve sim, teve um dia que eu saí chorando daqui. Falei, você jura? O que eu fiz? Nossa, você não identifica, né, sua É porque é irritabilidade. muita coisa. Eu adoro no seminário que tem uma peça onde ficam umas coisas de estoque e eu tenho o privilégio de ir lá de vez em quando. E elas sentam depois de não sei quantas horas que vocês ficam em pé. E como que é depois que termina o seminário? Tipo assim, no dia do seminário, 6 da tarde, 6h30, quando Não, foi eu todo mundo continuo até embora. 11 da noite. Tá, 11 da noite. Como é, hein? Quer falar? Eu não durmo. Eu fico pilhada. Eu durmo. Quantos Não. dias? Não, eu não durmo um mês antes. Um mês antes sem dormir. Mas depois do seminário, é a adrenalina do evento, né? Eu não consigo dormir direito. Mas demoro. pra mim é a adrenalina. Quando foi entregue, e graças a Deus a gente sempre fez uma entrega. A gente Sim. não tem. A gente sempre fala, esse foi o melhor seminário. Gente. Esse foi o melhor seminário. Qual é o número do seminário já? Esse vai ser o? 20º. Olha só. Estamos desde o primeiro. É isso. Então, quando entrega, é aquilo, né? O seu suor. E eu acho que os seminários... Tá, isso vamos só, assim, prospectar, sonhar, né? Como diz o Raul Seixas, sonho que se sonha junto vira realidade. Mas eu acho que os seminários deviam percorrer o Brasil inteiro.
Eu também acho, isso é um projeto futuro. Aliás, marcas podem acionar a gente, que a gente topa. Porque eu acho, sabe, de poder oportunizar outras famílias de participarem do seminário, porque a curadoria é incrível, Cara, né? eu falei isso pra Bia, eu recebi um relatório da revista digital, de uma das bancas digitais, né? E eu falei pra Bia, eu falei, nossa, eu recebi um relatório. Olha, a gente é forte nessas regiões. Olha o norte, precisa da nossa ajuda, não tem muito... Ninguém, Claro! Não tem muita gente lendo no norte. Tem muita família lá, gente. Aí eu já comecei, eu tenho que pausar. Pais e Filhos Summit. Mas eu tenho que dar um freio às vezes, porque eu fico... Não, eu posso contratar uma pessoa pra ir pra rua no norte, em alguma cidade, pra ficar fazendo uma pesquisa, não sei o quê. Você, na verdade, freio chama prazer. Sou eu. Não, eu tô bem de boa Porque agora. sabe o que acontece? Nesse momento, tá tudo concentrado em vocês. Vocês estão sobrecarregadas. Mas no momento que as coisas começarem a ter mais marcas apoiando e que vocês podem contratar um time, vocês estão A gente, no assim, eu vou começo, falar. meninas. Nosso começo, mas ele tá muito positivo, Claro assim. que sim. Esse Olha, mês, olha, março, já tem Ninho apoiando, já tem as do ano passado que você falou, que estão vindo Renovando. ainda. Não, e Nossa, a muita gente coisa já faturou de faturamento, assim, nesse um mês, tá dando 2/3 do que foi o ano passado inteiro. olha só, olha só. Mas pode vir mais, viu? É isso Nós aí. queremos mais conta pra pagar. Tão muito de parabéns, muito de parabéns. Obrigada. Ai, queridonas. Viu? Doeu? Machucou? Não, mas eu tô indo. Beijo. E é isso aí, com isso nós vamos encerrando esse 22º episódio, agradecendo mais uma vez o nosso apoiador, que é o First Group. Eu amei a Fert Group estar comigo nessa, porque Nossa, eu falo eu pra também. deles um monte, e agora eu falando oficialmente. E eu fico muito feliz, porque o Pode Mãe acolher uma pauta dessas tão importante para a maternidade, né? Tem tudo a ver. Eu agradeço você deixar tanto a Pais e Filhos, como a Andressa e como a Fertite, Fert Group Imagina. entrarem no seu podcast. A casa é nossa, querida. Tamo que juntas. Obrigada, viu? Amor. Você é o máximo. Love you. Também. Vocês não sabem que essa mulher é uma potência. Somos, né, Bia? E a minha amiga que tá aqui comigo também, ali nos bastidores, Cláudia Azevedo. Nossa, só tenho para agradecer. Beijo, gente. Até o próximo. Beijo.